Jovem, tome e veja quão maravilhoso você é. Foi Deus, sim, Deus quem bem assim o fez. Ó jovem, olhe para o céu, veja o sol em seu fulgor. Foi Deus, sim, Deus quem não colocou. Olha o lindo véu da noite, as mil estrelas do luar. Foi Deus, sim, Deus faz tudo demonstrar. Olhe para a natureza, tudo me sorri. Foi Deus, sim, Deus para o fazer feliz. Olhando tudo que existe, só podemos concluir. Foi Deus, sim, Deus quem bem assim o quis. Foi Deus, sim, Deus quem bem assim o quis. Alcoolismo, violência, liberdade, política, homofobia, depressão, corrupção. Você está preparado para testemunhar sua fé em assuntos como esses, tão discutidos nos dias de hoje? Como cristãos e luteranos, precisamos estar preparados para testemunhar nossa fé, não importa quando, onde, para quem e sobre o que seja. Com artigos, reflexões, estudos contextualizados, testemunhos e notícias da Igreja, o Mensageiro Luterano, há mais de 100 anos, informa, forma, testemunha, registra a história e serve a Igreja, compartilhando com seus leitores a razão da fé e da existência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assine o Mensageiro Luterano e seja você também um mensageiro do amor de Deus para todas as pessoas. Mensageiro Luterano. Desde 1917, compartilhe a palavra que permanece para sempre. Disponível nas versões impressa e digital. Acesse www.mensageiroluterano.com.br. Olá, está começando mais uma noite de oração aqui na Congregação São Lucas, do bairro Harmonia, em Canoas. E quero te agradecer por você ter acompanhado o Merchan da Editora Concórdia, onde você sempre é convidado a adquirir bons produtos de altíssima qualidade, até porque a Editora Concórdia, pelo fato também de estar vinculado à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela não publica, não tem material de péssima qualidade, pelo contrário, zela e preza por produtos de excelente qualidade. Tá legal? Então, você adquirindo um produto da Editora Concórdia, com certeza você não vai se arrepender. Mas hoje, dia 9 de setembro de 2020, eu quero convidar você para juntos, em mais uma noite de oração, nós começarmos um projeto novo. Isso mesmo, começarmos o projeto de revisitação às doutrinas básicas da fé cristã. E nós vamos fazer isso começando pelos mandamentos, mas entendendo melhor nesse sentido, né? Os mandamentos começando pelo primeiro mandamento. Então, cada semana nós vamos estudar um dos mandamentos e você é convidado a nos acompanhar nesse estudo. E nós sempre vamos ler um texto bíblico e enxergar um mandamento aplicado ou vivenciado neste momento da vida, da existência e tal, conforme ele é anunciado. E hoje, então, nós vamos estudar o primeiro mandamento e você é convidado a gravar ou recapitular este mandamento. E o primeiro mandamento é um mandamento muito especial porque ele é considerado o mais importante de todos os mandamentos.
porque ele trata e fala de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele diz assim, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus se apresenta como sendo o único Deus. O restante é tudo criação e invenção humana. Então só existe um Deus que criou todas as coisas. E se ele é o Criador, já faz a gente pensar que não existe a teoria do Big Bang e tantas outras que tentam dar a ideia de que o mundo simplesmente existiu por meio de uma explosão. Não, foi tudo criado por Deus. Tá legal? E quero convidar você para que a gente leia juntos o texto de Gênesis, capítulo 1, o capítulo 1 e 2 até o versículo 4 do capítulo 2. Tá legal? Que fala exatamente sobre todas as coisas criadas por Deus. E diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois, Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Eles se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos
Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou. Descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Eu tenho sempre dito, especialmente com relação ao texto de Gênesis, que todas as coisas relacionadas à criação, à existência das espécies, tudo quanto nós conhecemos em nosso ambiente, à nossa volta, por mais que por causa do pecado se deturpou, se modificou, né? Mas tudo isso já está no ato da criação divina. Deus deu capacidades incríveis a todas as suas criaturas, de adaptarem-se a regiões inóspitas, para os seres humanos também se adaptarem a situações delicadas, mas que tem tudo isso a ver com o primeiro mandamento que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo, para você gravar ou recapitular na sua memória. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez, e aí você não esquece. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento ele nos aponta para quem é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, de toda a sua criação, tanto aqui na Terra quanto em todo o universo onde se possa pensar que existe vida, tudo foi colocado perfeitamente em ordem pelo nosso Deus. Tem outras passagens que nós ainda poderíamos ler que também chamam atenção para a perfeição da criação. Um exemplo, o Salmo 19 é maravilhoso quando ele nos aponta que o próprio, os dias, digamos, anuncia ao outro dia o que há de acontecer sem uma só palavra, pois está na ordem da criação. Do mesmo modo, o sol sai todo alegre ao amanhecer, e quem não se encanta com um raiar do sol, eu pelo menos eu sou encantado, não sei você, mas um raiar de um novo dia realmente é muito lindo. Não existe uma só palavra, simplesmente as coisas vão acontecendo, porque elas estão dentro do ato da criação de Deus. Um exemplo, eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? Quando você coloca, derrama água, ela sempre vai escorrer para um lado mais baixo. O Gênesis está dizendo que Deus mandou que a água se ajunte na parte mais baixa para que apareça a terra seca. É mais um motivo para que nós louvemos a Deus. Claro, depois a ciência vai dar outros nomes para algumas coisas, mas eu ainda prefiro continuar acreditando no texto bíblico. E de maneira especial, quando Deus, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, Deus quer nos livrar de situações constrangedoras. O que são essas situações constrangedoras? De nós perdermos tempo na nossa vida, nos amparando, pedindo ajuda ou confiando em algo que nada mais é do que uma criatura de Deus. Um exemplo, eu ouço pessoas e vejo pessoas às vezes adorando algumas imagens, colocando toda a sua confiança no seu trabalho, na sua força de trabalho, no seu poder aquisitivo, na sua família e assim por diante. Não, confie em Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E as coisas vão ser muito mais fáceis. O primeiro mandamento, o mais importante de todos,
E ele é mais importante porque ele aponta para Deus, apontando como sendo realmente um Deus que cria, mantém todas as suas criaturas. E mais adiante, quando nós estudarmos, por exemplo, o Credo, nós novamente vamos ver que Deus mantém todas essas criaturas. Tá legal? Então, de maneira bastante resumida, trazendo essa reflexão para que a gente possa pensar um pouco a respeito, né? Então é bacana isso, a gente se dar. Deixa eu ver. Eu acho que cabe ainda nessa nossa reflexão apontar que Jesus também estava no ato da criação. Pai, Filho e Espírito Santo unidos, né? Tanto é que o Espírito de Deus era citado, mas agora em João, capítulo 1, também nos aponta para algo importante. Ele diz assim, capítulo de João 1. No começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Uma referência à existência de Jesus, né, de que ele realmente habitou e habita conosco. Mas, de maneira especial, vai nos dizer que Deus, tanto é que a gente leu lá em Gênesis 1, onde nos é dito que Deus falou e assim aconteceu. E aí diz assim, que o verbo, né, a palavra, por meio dela todas as coisas foram feitas. E quem é a palavra? O próprio Cristo, é o Deus encarnado. Jesus estava junto no ato da criação. Misericordiosamente ele se apresenta como sendo aquele que deu vida, deu sentido a todas essas coisas, por meio da palavra de Deus. Tá legal, gente? Então, seria isto, de maneira bastante resumida, mais duas vezes para nós não esquecermos. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus te abençoe, de maneira bastante resumida essa reflexão. Então, quando você pensar no primeiro mandamento, você vai poder pensar no texto bíblico, puxa vida, olha a minha volta, tudo quanto existe, inclusive a minha vida, né? O meu corpo, a minha família, o meu alimento, tudo é providenciado pelo Deus Criador. E é por isso que ele não deve ser desrespeitado, pelo contrário, honrado, temido e amado acima de todas as coisas, tá? Obrigadão por tua companhia nesse sentido. E de maneira muito especial, agora nós vamos então fazer o nosso momento de oração, onde vamos apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas, quero orar em favor das nossas autoridades, em favor da igreja, como tem feito, em favor dos candidatos às eleições municipais do próximo ano, porque é importante que a gente tenha discernimento, ou melhor, a gente tenha a convicção de que os nossos governantes precisam das nossas orações. Queremos orar também pela nossa congregação, por cada uma das nossas famílias. Deus nos abençoe nesse momento, tá bom? Vamos lá? Onipotente e eterno Deus, nós te louvamos por tua igreja espalhada no mundo e sempre de novo te agradecemos por tua palavra que nos anuncia quem tu és, um Deus bondoso, um Deus que está acima de todas as coisas e por quem todas as coisas foram feitas. Senhor Jesus, nós te pedimos, não permita que o diabo, com suas investidas infernais, tenha sucesso contra o teu povo. Também te agradecemos, ó Pai, por causa da nossa igreja aqui no Brasil, aonde ainda temos a liberdade de expressão e de culto. Te pedimos, ó Pai, nos livre de perseguições, calamidades e infortúnios. Do mesmo modo, queremos ainda te pedir, tenha compaixão, ó Pai, das pessoas que às vezes não entendem que a tua palavra é para a salvação. Muitos querem fazer dela motivo de negócio e assim acabam se afastando e não conhecendo a ti como Deus verdadeiro. Amado Pai, ainda te pedimos em favor da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Dê-nos sempre pastores fiéis, consagrados, homens e mulheres, na liderança da igreja, nas diretorias, e também possam apoiar, atuar junto com seus pastores. Também te pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre a diretoria nacional da IELB,
esses servos que tu colocaste à frente desta igreja, possam eles trabalhar com dignidade, honradez e exercer bem o seu ministério público à frente desse trabalho tão nobre. Ainda te pedimos em favor de todos os institutos e escolas de ensino que a igreja mantém. Abençoa em rica medida para que tudo ocorra conforme a tua vontade. Ainda te pedimos, ó Senhor Jesus, na riqueza da tua graça, que tu acompanhes as nossas autoridades, dê-lhes discernimento, que eles possam sim tomar boas decisões em favor do teu povo. E que quando forem tomar as decisões, não pensem em seu benefício, mas pensem no benefício comum de toda a população brasileira. Ainda te pedimos, ó Pai, livra-nos de corrupção, livra-nos de maus governantes. Do mesmo modo te pedimos que agora, quando tivermos as eleições municipais, tanto para prefeito quanto vereador, possamos fazer uma boa e adequada escolha conforme os teus preceitos. Senhor Jesus, cuida da congregação São Lucas. Nós temos muitos desafios, e especialmente nesse período de pandemia, coloca-nos em humildade, em consagração na tua presença, e assim possamos nós te servir aonde nós estivermos, seja no trabalho direto na igreja, bem como aonde nos colocarmos nos lares e também nas nossas funções públicas. Senhor Jesus, ainda te pedimos, permita que os projetos e os trabalhos da congregação possam prosperar, que as pessoas, os membros, se deem conta da importância de apoiar esse trabalho, não somente com a sua presença, mas também com tudo quanto puderem, com seus bens, com a sua vida, a fim de que tudo prospere. Senhor Jesus, ainda te pedimos, usai de misericórdia e bondade, livrando-nos de calamidades, infortúnios, de cheias, de tempestades, de temporais e assim por diante. Não permita que isso aconteça, mas se vier a acontecer, envia teus santos anjos para nos apoiar, nos consolar e nos dar a tua santa paz, a tua presença, que é tão importante e necessária. Do mesmo modo, ó Senhor Jesus, ainda clamamos por tua graça, tua misericórdia, em favor das pessoas que estão em viagem, lembram com bondade para que essas pessoas possam ir e voltar para os seus lares. Do mesmo modo, em humildade, ainda te pedimos em favor da Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, permita que os teus servos possam manter-se fiéis. Muitos são os desafios que lá são apresentados, muitas são as necessidades, mas clamamos ao Senhor Jesus que na tua infinita bondade e misericórdia não lhes falte o necessário e que a Igreja prospere. Do mesmo modo, ó Pai, ainda pedimos em favor de todas as pessoas, das nossas famílias, dê-nos o fortalecimento na fé. Nós que fraquejamos, somos frágeis e nem sempre conseguimos compreender a tua vontade em nossa vida. Em teu nome, Jesus, nós assim oramos e em ti nós confiamos, e atendei-nos, se for da tua vontade, na oração que se segue, a oração do Pai Nosso, quando queremos juntos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desde já, muito grato por sua companhia. Vamos em conjunto fazermos a oração da bênção, dizendo: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem. Encerramos por aqui a nossa noite de oração. Lembrando que sexta-feira, às 20 horas,
teremos nosso momento de estudo bíblico. Você é convidado a estar conosco. Não perca essas oportunidades que são oferecidas. Do mesmo modo, no próximo sábado, às 18 horas, teremos nosso momento de culto. Temos em duas situações. Uma é o momento presencial. Quem vier no momento presencial já fica para a Santa Ceia. E também vai ser um momento oferecido, mesmo culto, né? Vai ser oferecido pela internet também. Fica a dica aí de você não perder as atividades, as programações, tá? Por que eu estou chamando a atenção? Porque às vezes a gente, mas na igreja não tem nada para fazer, não se faz nada, especialmente agora na época da pandemia. Eu ouço algumas pessoas reclamarem, mas se estão reclamando, será que elas estão prestando atenção? Fica a dica. Apoie o trabalho, vale a pena. Quem muito reclama, não vai a lugar nenhum, tá? Uma outra coisa, um lembrete, sábado de manhã temos um momento de instrução de confirmandos, também à tarde, e aí cada um dos alunos já sabe dentro da sua escala de horário, a fim de que possa participar. Fique com o próximo hino, e obrigado mais uma vez por tua companhia, e qualquer coisa, entre em contato que o pastor está à sua disposição. Obrigadão mesmo por tua companhia nesta noite de oração. Vamos ficando por aqui então. Até mais! No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar.